sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa azul com nuvens brancas. E essa é a nossa aula sobre os povos originários do Brasil. Mas antes de começar a aula, vamos fazer uma experiência? Eu vou pedir para que você em casa feche os olhos e imagine um índio. E aí, conseguiu imaginar? Eu aposto que você deve ter imaginado uma figura bem parecida com essa que vai aparecer. Então, sinto dizer uma coisinha para você aí de casa. Essa figura aí, ela não existe, né? Além de ser um desenho, ela é fruto de uma narrativa que sempre tratou os povos originários como se fossem todos iguais, ignorando suas diversidades, a quantidade de etnias que existem no nosso continente e no nosso país. Outra questão foi que eu falei a palavra índio. Bem, essa palavra é bastante problemática. Muitos indígenas não se sentem representados por essa palavra. E não sou só eu que falo isso, não. Vamos ouvir, por exemplo, o que o Daniel Munduruku, que é pedagogo, escritor e do povo Munduruku, diz a respeito da palavra índio. Segundo Daniel Munduruku, a palavra índio é uma ficção que foi introjetada na mente dos brasileiros pelo sistema oficial de ensino. É uma palavra que não diz quem somos, mas o que as pessoas acham que somos. Costumam nos chamar de preguiçosos, selvagens, atrasados e inúteis. Todos esses adjetivos estão dentro da palavra índio. Então, vamos estudar sobre os povos originários aqui do Brasil? Bem, mas antes, é muito importante que você saiba o significado de um conceito que acompanha justamente esses povos originários. Esse conceito é de tutela. Até antes da independência aqui do Brasil, não se viam os povos originários como cidadãos ou como indivíduos plenos em seus direitos. O que isso quer dizer? Eles seriam cidadãos, sim, mas eles não conseguiriam exercer sua total liberdade, não teriam total autonomia. Eles teriam sempre que ser ou supervisionados, auxiliados por uma elite branca. Esse sentimento, essa ideia, ela vai ser uma das fundadoras da nossa nação. Justamente a ideia de que o indígena, ele tem que ser auxiliado. Bem, mas vamos olhar em números, mais ou menos, quantos indígenas tem aqui no Brasil? Segundo o censo de 2010, que foi o último feito aqui no Brasil, existem 896 mil indígenas. Desses, mais ou menos 517 eles vivem em áreas demarcadas. A gente tem mais ou menos 305 etnias que falam aproximadamente 274 línguas. Gente, tem muita etnia, tem muita língua, o que significa que nem todos os indígenas são capazes de se comunicar, porque falam línguas absurdamente diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 3 troncos linguísticos. Vou explicar o que é um tronco linguístico para você em casa. Vamos parar. Imagina que existem 3 árvores, né? O tronco dessa árvore justamente significa o tronco linguístico. Daí vem. Imagina que essa árvore tem muitos galhos. Cada galho desse é uma língua. Numa árvore tem um galho que está perto do outro. Então, existem línguas que têm características semelhantes, mas obviamente elas não são a mesma. Tem galhos também que estão distantes, mesmo pertencendo ao mesmo tronco. Então, são línguas que são um pouco mais diferentes entre si. É assim que vai funcionar a questão das línguas indígenas. Aqui no Brasil, a gente tem 3 troncos, que
são Tupi, Macro-G e o Arawak. Também existem as línguas isoladas, que elas não pertencem a nenhum desses três troncos. Para vocês verem, mais uma vez, a diversidade de línguas, etnias das populações originárias aqui no Brasil. Só que tudo isso, toda a história desses indígenas, quando a gente vai estudar a história oficial lá do Brasil, eles são praticamente apagados. A história indígena ela é invisibilizada por uma história oficial escrita pelas elites brancas. Quando é que esse indígena aparece? Quando a gente vai lá no início e fala de colonização, aparece quando a gente fala de escambo. Para você lembrar o que é escambo, era a troca entre indígenas e portugueses. Os indígenas trocavam pau-brasil por utensílios. Quando a gente fala, por exemplo, das aldeias jesuíticas, aí tudo bem. Aí a gente fala de indígenas. Mas a gente nunca ressalta, por exemplo, o protagonismo desses indígenas no processo de colonização. Para pensar. Se esses portugueses não tivessem feito aliança com esses povos indígenas, se não tivessem usado da sua tecnologia ou dos seus conhecimentos geográficos, como teria sido essa colonização? E quando a gente começa a avançar na história, a gente vê que essas ideias dos indígenas vão mudando. Vou dar um outro exemplo para você. Em 1808, quando Dom João VI chega aqui no Brasil, uma das suas primeiras providências é declarar guerra aos índios botocudos, que ele julgava que estavam atrapalhando um processo de modernização aqui no Brasil. Em 1838, também, quando se está se fundando o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, você tem um concurso de monografias. E o alemão von Martius vai descrever, por exemplo, a população indígena como perdidos na história, como um resquício. E justamente esse pensamento vai povoar a mentalidade, um início do que seria uma nacionalidade brasileira. E se a gente parar para pensar, até hoje esse pensamento está valendo. Pensa que a gente não consegue reconhecer, por exemplo, um indígena se ele não tiver bem parecido com aquele desenho que eu propus. Lá na mata, com roupas características dele. Os indígenas na cidade, a gente não consegue muito reconhecê-los como indígenas. Isso significa que a gente está praticamente negando o direito de existência a esses povos. E um dos direitos fundamentais que a gente tem que falar é o direito à terra, ou seja, a demarcação dos territórios indígenas. E, gente, isso é um direito constitucional. Está presente lá na Constituição de 1988, a que está em vigor até hoje. Vamos ver o artigo que fala sobre isso? Então, gente, o artigo que fala sobre a questão da demarcação do território indígena é o artigo 231. Vamos ler rapidinho? Então, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Olha o primeiro inciso. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e por ele habitadas, em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessidades de sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Então, gente, aqui é uma aula de história, então a gente tem sempre que historicizar os documentos que a gente trata. Vamos lembrar que essa Constituição é de 1988. E a discussão
sobre o vocábulo índio, indígena, que eu fiz lá no início da aula, ele é um pouco mais recente. Em 1988, essa discussão não estava tão colocada assim. Então, a Constituição ainda usa o termo índio. Lembrando que o mais correto, como a gente leu mesmo nas próprias palavras de Daniel Munduruku, seria usar o termo indígena. Mas, como aquilo é um documento original que eu peguei, ali da internet sem até a fonte, eles usam a palavra índio. Voltando, a gente tem sempre que lembrar o seguinte: a demarcação de terras indígenas é um direito constitucional. Eu não vou nem começar a falar que a gente usa outro termo chamado povos originários, que significa que a terra que aqui estamos, antes dessa chegada do europeu, já pertencia aos indígenas. Tem uma outra questão também bastante importante para a demarcação. A relação do indígena com a terra é muito diferente da relação dos descendentes do colonizador com a terra. A terra representa, para muito além do sustento, ela representa um modo de vida. Ela é um ser, ela é um ente. Então, tirar a terra dos indígenas é tirar um bem muito precioso. Então, a gente tem que garantir esse direito. Só que está rolando uma questão, né? O STF, o Superior Tribunal Federal, está julgando aí o que a gente chama de marco temporal. Gente, o que significa isso? Significa que as terras indígenas demarcadas até 1988, o ano da Constituição, elas são terras indígenas. O que foi demarcado depois de 88, talvez não sejam as terras indígenas. E a garantia dessas terras significa o quê? Significa que a gente está protegendo esses territórios, por exemplo, de garimpeiros, de ruralistas, de gente que apenas quer tirar lucro da floresta. Então, aproximadamente 300 territórios hoje ocupados pelos indígenas estão em perigo, caso esse marco temporal seja aprovado. Só que sempre tem resistência. E os indígenas estão resistindo até hoje e não vão deixar de resistir ao marco temporal. Um exemplo foi um grande acampamento que aconteceu em Brasília, que a gente vai ver uma foto aí. Gente, o que significa isso? Que se esses indígenas não têm comprovação que estavam numa terra antes de 1988, essa terra, por exemplo, ela pode ser privatizada, pode ser comercializada. A terra vai se transformar numa mercadoria e assim pode ser vendida. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessa questão do marco temporal. Mas a resistência indígena vai para além de acampamentos ou de atos. Você também tem uma resistência na arte. Hoje em dia tem vários artistas indígenas que pressupõem unir passado e presente, usar uma tecnologia, usar novas linguagens sem esquecer a sua ancestralidade. Tem um exemplo bem legal para a gente ver, que é o Denilson Baniwa. Gente, Denilson, artista, curador, designer, ilustrador, comunicador e ativista dos direitos indígenas. Ele é do povo Baniwa, ele nasceu em 84, na aldeia Dari, em Barcelos, no Amazonas, ali à beira do Rio Negro. Gente, vimos na aula de hoje as visões e a resistência dos povos originários aqui do Brasil. A aula está acabando, mas não sem antes um desafio, né? Então, falamos muito sobre os povos originários e eu desafio você em casa a pesquisar artistas indígenas. Só falei de um aqui, que é ligado às artes visuais, mas existem ligados à música, literatura, cinema. Pesquisa aí em casa. Bem, gente, até a próxima. Tchau, tchau.